questões hipotéticas, elas possuem informações suficientes para retirada, para resolução, melhor dizendo, da questão, tá bom? Todas as questões foram feitas exclusivamente por mim, com base no nosso livro do Oliveira, 2020, e na jurisprudência, tá bom? Que já foi apresentado e estudado em sala de aula, então, todas as questões, elas são inéditas e realizadas pelo professor. A resposta, ela é unipessoal, e ela tem que, sobretudo, levar em consideração os padrões éticos em relação à escrita acadêmica, né, citando as fontes das respostas, seja citação direta ou seja citação indireta. Ok? Eu vou fazer a explicação das questões, eu não vou ler o texto, vocês sabem que as nossas provas, elas possuem um texto, inicialmente, depois a pergunta, né? Então, eu vou ler já direto a pergunta e dizer o que eu quero com essa questão, como é que eu quero a resposta, ok? Aqui nós temos uma situação hipotética que trata sobre os precedentes administrativos, tá? Estamos falando de precedentes administrativos, e aí o caso apresenta, a questão apresenta um caso hipotético. Caso hipotético que você vai analisar à luz dos precedentes administrativos, à luz do direito administrativo, ok? A pergunta é o seguinte, entretanto, diante do caso hipotético, responda se o administrador público tomou a decisão correta ou não. Justifique de forma fundamentada sua resposta. Como eu disse, tem um caso hipotético e você vai analisar se a decisão tomada pelo administrador público está correta no que se refere aos precedentes do direito administrativo. Tá? Todas as perguntas, elas pedem a resposta fundamentada. E fundamentar a resposta é, sobretudo, apontar, se for doutrina, apontar em qual doutrina, qual autor está argumentando desta forma, ou, se for uma fundamentação da legislação, tem que apontar o artigo, ou a lei, ou qualquer item que estiver sendo citado da legislação. Assim também como, se for uma questão jurisprudencial, citar o julgado em que se encontra o argumento usado na resposta, tá? Então, segundo o julgado, número tal, do STF, do STJ, a resposta é assim, assim, assado. Segundo a doutrina do Oliveira 2020, no que se refere aos precedentes administrativos, a resposta correta é tal, tal, tal. Ok? E assim sucessivamente para todas as respostas. Resposta sem fundamentação, ela não será considerada. Resposta sem fundamentação, ela não será considerada. A questão será zerada. Ok? A resposta precisa ter uma fundamentação. E, como eu disse, repito, a fundamentação pode ser doutrinária, legal, com base na lei ou na legislação constitucional ou infraconstitucional, ou mesmo na jurisprudência. Okay? Então, essa questão você tem uma situação hipotética e você vai julgar se o administrador público tomou a decisão correta com base nos precedentes administrativos. Tá? Repito, todas as informações necessárias para a resolução do caso hipotético, ou dos casos hipotéticos da prova, são suficientes, estão, na verdade, de forma suficiente na questão. Não precisa incluir mais nada, não precisa adicionar nenhuma outra informação. Okay? A outra questão essa não apresenta um texto, né, do livro em si, ele apresenta já a situação hipotética, e aí a pergunta ele traz uma situação hipotética sobre responsabilidade civil objetiva dos órgãos públicos, e a pergunta responda de forma fundamentada o que a advogada deve fazer para que sua cliente receba a indenização. Essa é a primeira. A segunda pergunta e sobre o prazo prescricional da ação do caso hipotético, com base nas informações da questão, pode-se dizer que a ação está ou não prescrita? Fundamente a resposta. Então, nessa questão, nós temos, na verdade, duas perguntas.
primeira, você vai falar sobre a responsabilidade civil objetiva dos órgãos públicos, né? Na verdade, esse é o tema da questão, e você vai, ao ler a situação hipotética, você vai fundamentar qual é o passo, qual é a decisão que a advogada deve fazer para que sua cliente receba a indenização, tá? Com base no que foi estudado sobre responsabilidade civil objetiva. Essa é a primeira questão. A segunda questão da mesma pergunta, a segunda pergunta, melhor dizendo, da mesma questão, é sobre o prazo prescricional. Sabemos que há um prazo prescricional para as ações de reparação, nesses casos que envolvem responsabilidade civil objetiva realizada, onde o agente público realiza uma determinada conduta que tem como consequência uma responsabilidade civil objetiva do órgão. Então, qual é o prazo prescricional dessa situação? O caso narrado aqui apresenta uma situação, né, e você vai saber se a ação foi impetrada ou não dentro do prazo prescricional correto, tá? E aí você vai fundamentar, se foi, ok, foi fundamentada com base no artigo tal, na doutrina tal, no julgado tal. A outra questão, essa aqui, essa fala sobre a interpretação, né, do direito administrativo, os métodos, na verdade, traz uma situação hipotética, essa apresenta o texto sobre os métodos de interpretação do direito administrativo, e aí traz um caso hipotético, certo? Você vai analisar o caso hipotético e responder a seguinte pergunta: sobre os métodos de interpretação do direito administrativo, responda de forma fundamentada se a negatória do pedido do requerente está correta ou não. Então, é uma situação hipotética que você vai fazer uma interpretação com base nos métodos que o próprio texto traz aqui, que está no nosso livro, os métodos de interpretação do direito administrativo, e você vai dizer se, neste caso hipotético aqui apresentado, a decisão, no caso a negatória, ela está correta ou não, e por quê, né? O porquê é sempre a fundamentação. Não basta simplesmente dizer que está correto ou está errado, você tem que fundamentar, como eu já venho falando. A responsabilidade civil, essa também sobre responsabilidade civil, ela traz um texto do julgado do RS 591-874, do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Ele traz um julgado apresentando, e com base nesse texto, né, e sobre o que foi estudado sobre a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, você vai responder o seguinte. Aí ele apresenta uma questão hipotética sobre o texto, né, e aí ele traz aqui essa situação hipotética, e você vai dizer, com base nessa situação hipotética, se é possível responsabilizar o órgão público ao qual pertence o ônibus que ocasionou o acidente. Em outros termos, o órgão público responsável pelo ônibus tem a obrigação de indenizar a pessoa que estava transitando na calçada, momento em que não é ou está sendo usuária dos serviços públicos. É a mesma pergunta, só que dita de outra forma, tá? Essa questão só tem uma pergunta. Tem aqui duas perguntas, mas é feita de forma diferente, mas é a mesma pergunta, tá? É possível responsabilizar o órgão público pelo acidente ocasionado pelo ônibus a uma pessoa que estava transitando na calçada? Aí tem aqui toda a situação hipotética que você vai analisar e responder esta pergunta, mais uma vez, de forma fundamentada. Não deixe de colocar o nome, e a turma e o período, até porque não vai terminar a prova se não colocar o nome. Não passa, não avança, tá? Não encaminha se não colocar o nome. Essa questão aqui, ela vale 3 pontos. Trata do nepotismo, da súmula vinculante número 13. Inclusive, nós respondemos
situações hipotéticas na sala de aula sobre essa súmula, tá? Tem o texto da própria súmula aqui, eu estou sublinhando agora, você consegue visualizar, e aí nós temos duas situações hipotéticas. Vejam bem que essa questão vale 3 pontos. Nós temos uma situação hipotética, ok? Que você vai ler todo o contexto, bacana. Depois você vai ter a segunda situação hipotética também, ok? E aí você vai responder com base no que disciplina o artigo 87 caput da Constituição Federal, no caso, os princípios constitucionais do direito administrativo, você vai dar uma resposta fundamentada sobre as situações hipotéticas. Então, você vai colocar lá, resposta, situação hipotética número 1. Aí você vai responder. Veja que na situação hipotética nós temos mais de uma situação. Tá? Então, tá. Situação hipotética número 1, situação tal. Aí você vai responder de forma fundamentada. E assim também na situação hipotética número 2. Resposta da situação hipotética número 2, situação tal. Aí você vai dar a resposta com base no que preceitua o artigo 37, a própria súmula 13, né, e a jurisprudência que existe na súmula 13 vinculante. Essa vai ser um pouco mais trabalhosa, mas, no entanto, vale 3 pontos, né? Repito não falei ainda. As respostas, pessoal, elas precisam ser objetivas, não precisam colocar coisas para encher linguiça, de maneira nenhuma. Elas precisam ser objetivas, apontar a fundamentação e ponto. Essa outra aqui, sobre o direito administrativo, sobre o fenômeno da constitucionalização e da valoração dos princípios constitucionais. Você vai ler essa parte do texto, se não me falha a memória, o capítulo 2 do livro, que fala sobre a constitucionalização do direito administrativo e a valoração e a valorização dos princípios constitucionais na relação entre os administrados e o Estado, e aí você vai construir um texto dissertativo, texto pequeno, tá? 5 linhas no máximo, sobre a importância da constitucionalização e da valorização dos princípios constitucionais para o direito administrativo, né?